Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Profissão. Nesta semana, o tema do curso foi Direito Eleitoral. Quem deu as aulas aqui pra gente foi o mestre em Direito, Joelson Dias. E hoje, recebo o professor aqui para um bate-papo. Seja muito bem-vindo ao programa, professor. Obrigado, Mariana, pelo convite. Vamos começar então falando sobre a sua escolha, Direito Eleitoral. Por quê? Bom, eu fui servidor do TSE concursado. Minha primeira defesa, sustentação oral, na verdade, foi na própria OAB, para que durante o meu período de licença, sem vencimentos, pudesse ali iniciar a minha carreira como advogado. E aí nem volto mais. Peço a exoneração do Tribunal Superior Eleitoral, assumo a minha advocacia e, claro, naturalmente, até pela experiência, com muita honra que tive como servidor concursado daquele tribunal, as demandas foram surgindo, sempre muito interessado na política, buscando alguma forma de contribuir, não é verdade? Porque isso é que é a política para a nossa vida em comunidade. Enfim, as coisas foram surgindo naturalmente e daí isso que hoje muito me prestigia, me deixa muito orgulhoso, que é mais do que a minha atuação nos tribunais superiores, especificamente também no próprio direito eleitoral. Agora, professor, uma decisão muito difícil e que vai na contramão de muitas escolhas, deixar o serviço público. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu disse, assim, tem certas coisas que acontecem na vida da gente que só sendo de uma certa forma muito precoce e coisas que não dá para explicar, porque hoje, claro, eu digo sempre mais jovem do que era antes, um pouquinho mais jovem do que era antes, né? Ou mais jovem há mais tempo do que era antes, talvez não tivesse tomado decisão tão difícil, né? Porque, na verdade, eu deixei a Câmara Legislativa do DF, onde eu fui procurador da Câmara, também concursado, deixei a Procuradoria da Fazenda Nacional e, claro, o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Foi, assim, muito decidido ali, muito jovem, mas muito decidido de que eu queria exercer a advocacia com toda a liberdade, sem ter necessariamente, sem me ver vinculado a qualquer órgão, para não criar para mim mesmo nenhuma dificuldade, enfim, na minha vida acadêmica, nos congressos, nas conferências, nas viagens que eu já pretendia fazer e já fazia à época, e não criar nenhuma dificuldade para o chefe também, porque como é que justifica ali tanto afastamento, né, em relação aos demais servidores e servidoras do órgão. Então foi uma decisão à época muito difícil, mas que fico muito feliz tê-la tomado, porque foi o que me permitiu e até me impôs ainda mais responsabilidade, né, seguir aí essa minha vocação que sempre quis, que foi a advocacia. Professor, e uma curiosidade, você tem uma experiência profissional na área acadêmica, né, no exterior. Por que essa busca por uma universidade tão conceituada, né? E como é que foi esse processo para chegar a Harvard, que é o que todo mundo almeja, né? Ou quase todo mundo? Assim, foi uma decisão também, logo depois da universidade, uma coisa acaba que leva a outra. Quando eu fui servidor do TSE, eu fui escolhido numa missão de observação eleitoral como servidor, para integrar a comitiva de servidores do TSE que acompanhou as eleições no Haiti em 1990. E aí depois eu me exonero do TSE, o presidente Aristide, que tinha sido eleito em 1990, cai, resultado de um golpe de Estado no país. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, monta uma missão de observação de direitos humanos no país. Claro que, como eu já havia integrado a missão eleitoral, isso contou muito na hora da minha seleção como consultor da OEA nessa missão de observação de violações de direitos humanos no país. E lá acabei encontrando muitos amigos, tanto americanos como europeus. Era uma missão conjunta da OEA e da ONU, da Organização das Nações Unidas, e me familiarizei bastante com o sistema educacional americano. Então, já saí dali conhecedor dos requisitos, do que era necessário para se candidatar, e foi isso que fiz. Praticamente um ano visitando universidades americanas, preenchendo os formulários, os projetos de mestrado necessários para a qualificação, e das universidades
pelas quais fui escolhido, claro, até pelo prestígio, pelo renome, pela tradição. Não tive dúvidas realmente de realizar ali o meu mestrado na Universidade de Harvard. Então acaba que uma coisa leva a outra e foi assim essa minha opção de ter uma experiência acadêmica, além da experiência profissional, e pensei à época, e hoje sei que decidi corretamente, acrescentaria mais ainda se fosse uma experiência acadêmica internacional. E o direito comparado vem com tudo aí, professor. É uma experiência que só vivendo lá também para conseguir, né? Exatamente. É uma experiência cultural, é se conhecer um país, se conhecer a cultura, é se conhecer o funcionamento das suas instituições. Nós vemos como o Supremo Tribunal Federal faz referência, por exemplo, em suas decisões, principalmente ao direito americano, espanhol, alemão, francês, enfim. É muito importante conhecer um pouquinho dessa cultura jurídica nesses outros países, acaba facilitando muito na própria atuação profissional. Então, foi realmente um privilégio ter sido escolhido por Harvard, ter tido a oportunidade de cursar esse mestrado e, de uma certa forma, o que eu faço hoje na minha vida acadêmica é uma tentativa de retribuir, na verdade, tudo isso que alcancei. Não, enfim, é uma forma de incentivar, motivar as pessoas. É assim que eu vejo a vida acadêmica. Uma oportunidade de debate, de reflexão, porque nós temos muitos desafios. Enfim, buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim, aperfeiçoar as nossas instituições, consolidar a nossa democracia. E o espaço acadêmico é um espaço muito propício para esse tipo de discussão, porque não só a gente identifica as deficiências, as dificuldades, os desafios, como acaba encontrando muita gente disposta, enfim, a pelo menos pensar as propostas adequadas para esse aprimoramento, para essas melhorias tão necessárias. E hoje, como professor em sala de aula, você percebe também o interesse ou a falta de interesse de um aluno na área acadêmica? A importância de um mestrado, de um doutorado? Qual que é a sua percepção? É um mundo dividido. É claro que tem muita gente, enfim, cursando alguma coisa apenas por conta das horas que aquele curso oferece, por conta de um título, mas é sempre muito prazeroso, porque a gente acaba encontrando muito mais gente interessada em dar sequência aos seus estudos, em publicar aí os seus artigos acadêmicos, em aprimorar o seu trabalho profissional, porque na verdade a atividade acadêmica é isso, ela acaba te municiando de informações, de referências, aumentando a sua rede social, as pessoas com as quais você pode contar durante a sua reflexão, durante a elaboração, e acaba permitindo que você traga para a sua vida profissional toda essa reflexão que a vida acadêmica tanto nos instiga. Perfeito. Professor, e hoje em dia, em sala de aula, qual que é o maior desafio? É manter mesmo a turma motivada a investigar, a pesquisar, a refletir. De uma certa forma, alguns setores da imprensa, até pelo tempo muito limitado que tem o rádio, tem a televisão, ou mesmo, não podemos escamotear isso, pelos interesses econômicos que às vezes está por trás de alguma matéria, de algum fato, de alguma ocorrência, acaba que muitos não se dão aquele trabalho de aprofundar a sua reflexão, além da legislação, além da Constituição, um estudo mais interdisciplinar, uma dúvida realmente, um questionamento de como aprimorar enfim, a atuação das nossas cortes, como aprimorar a atuação do nosso parlamento, como garantir que as pessoas sejam mais informadas e a partir disso que eu chamo de educação para a cidadania, possam tomar decisões mais críticas, possam receber uma notícia de um modo mais crítico, de maneira que a gente possa identificar as dificuldades, identificar os desafios, mas criar as condições concretas também para, enfim, as propostas também tão concretas necessárias para que a gente, enfim, alcance isso que a nossa Constituição quis, né? Um país, enfim, um pouco mais igual, vencendo essas desigualdades, mesmo a iniciativa privada, a propriedade privada com uma função social, um pouco mais de equilíbrio aí nas relações, de mais tolerância, menos discriminação. Então, assim, eu acho que o ambiente acadêmico propicia muito esse tipo de reflexão
e a tentativa de se encontrar aí as alternativas para o que se faz necessário aprimorar e melhorar. E os direitos humanos, como é que eles entraram ou ganharam gosto na sua vida? Assim, também já desde muito jovem, muito atento para essas questões. Eu sou um daqueles privilegiados que se entende por gente justamente quando o Brasil está retornando aí à sua democracia. Por isso, hoje, muito convicto de que nós não podemos tolerar qualquer tipo de retrocesso democrático, porque, enfim, todos nós acompanhamos naquela época notícias mesmo de pessoas desaparecidas, pessoas torturadas, pessoas que tiveram aí a sua integridade física ou moral violentada pelo simples fato de professarem uma ideia. Então, assim, tudo isso eu vivi na minha juventude, logo no início da minha carreira profissional. Tive a oportunidade, portanto, de focar o meu mestrado justamente nisso, na responsabilidade do Estado pelos atos omissivos aí nessas chacinas, nessas violações sistemáticas de direitos humanos. Tive a oportunidade de trabalhar com a ONU, trabalhar com a OEA. Enfim, pude ver que pelos direitos humanos, pela sua afirmação, pela sua concretização, conseguiríamos materializar aquilo que a Constituição espera da gente. Não é à toa que a Carta de Direitos Fundamental vem logo no início da Constituição, antes mesmo da organização do Estado, porque ela queria uma sociedade mais igual, mais justa, solidária, isso que está bem ali na primeira página logo da Constituição, que respeitasse a cidadania, que respeitasse os direitos da pessoa humana. Por isso, sempre me pareceu muito importante afirmarmos esses direitos humanos para rompermos aí, historicamente, com essa história de desigualdade, exclusão e discriminação em nosso país. Bela reflexão. Professor, vamos fazer uma pausa, então? Vamos lá. Próximo bloco eu quero falar sobre o mercado de trabalho e as oportunidades, porque esse ano tem eleições, né? Muito importante. Bom, então a gente faz uma pausa, você não saia daí, um intervalo rapidinho. Estamos de volta hoje aqui com o professor e mestre em Direito, Joelson Dias. E neste segundo bloco, professor, a gente dá dicas e um panorama geral para quem quer se especializar na área do direito eleitoral. Vamos conferir? Vamos lá. Direito eleitoral é uma ramificação do direito público. Trata-se de um conjunto de normas e regras que preservam o funcionamento dos processos eleitorais. A pós-graduação na área é dirigida a graduados em Direito, com aprovação no exame da Ordem dos Advogados e tem modalidade até à distância. A duração é de 1 ano e 6 meses. Além de advogar em empresas, o profissional do direito eleitoral pode atuar como analista jurídico de tribunais eleitorais, consultor, promotor e juiz eleitoral. O salário inicial é de R$ 3.000. Professor, então, ano de eleição. Como é que fica a vida do advogado que se especializa em direito eleitoral? Tem mais trabalho, mais oportunidade ou isso não muda em nada? Bastante corrida, sacrificada em absoluto toda a família, todos os amigos, todas as atividades ali, os hobbies. Porque é um ano em que os prazos são muito céleres, tudo tem que ser respondido muito prontamente, as demandas são muito importantes, os clientes também são muito importantes, porque todos, claro, se consideram eleitos, se consideram eleitas. A responsabilidade do advogado, então, é sempre muito grande. Nós temos um ano, de uma certa forma, muito atípico, porque desde as eleições municipais de 2016 tivemos uma severa restrição no tempo de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral. Eu, particularmente, sou muito contra isso, acho que essa redução no tempo de campanha, essa redução no tempo da propaganda no rádio e na televisão, essas restrições todas que vêm sendo impostas à propaganda eleitoral a cada eleição, isso acaba por beneficiar quem já está aí de uma certa forma no poder, quem já ocupa algum cargo público ou mesmo quem tem um tempo maior de exposição à mídia. Isso acaba repercutindo de uma certa forma na advocacia eleitoral, porque antes, claro, os jurídicos estavam de uma certa forma preparados para atender uma campanha por 3 meses, que era o prazo que se durava uma campanha. Hoje, com 45 dias de campanhas, apenas 35
de rádio e televisão, como dizia, isso se alterou bastante. Mas, enfim, continuam aí as representações, os direitos de resposta, os abusos, enfim, as condutas vedadas, enfim, toda uma orientação que se faz mesmo muito necessária para que os candidatos, as candidatas, os partidos possam conduzir aí, na mais absoluta regularidade, as suas campanhas. Ou seja, não faltam oportunidades nesse ano eleitoral para aqueles que se dedicam à advocacia eleitoral e, de uma certa forma, nos outros anos também não tem faltado, porque o direito eleitoral já não é mais sazonal há muito tempo. A Justiça termina a campanha eleitoral e ainda são muitos os pedidos de registro de candidatura, no mínimo com recurso nos tribunais regionais ou nos tribunais superiores a serem examinados, e fica aí depois das eleições também um número bem significativo de representações em que o Ministério Público, os partidos, os candidatos imputam aí responsabilidade àquelas que porventura tenham descumprido a legislação eleitoral. E falando um pouco da sua experiência pessoal como ministro substituto do TSE, conta um pouquinho para mim e para os alunos que estão assistindo a gente, como é esse trabalho? Eu digo que isso assim deveria ser como serviço militar obrigatório e que alcançasse inclusive as mulheres, porque é um privilégio, é uma honra muito grande, primeiro ser selecionado pelo próprio Supremo Tribunal Federal numa lista de candidatos e candidatas aptas a assumir essa vaga. Então, só ser contemplado na lista pela escolha dos próprios ministros do Supremo, isso é uma honra enorme que já nos dignifica muito. Imagina, então, ter a oportunidade de depois ser escolhido para o exercício do cargo. Eu digo, para o advogado é muito importante conhecer de dentro mesmo o funcionamento do judiciário, saber a dificuldade que tem o juiz, a juíza decidir um processo, julgar um pedido de liminar, acertar nas decisões, se esforçar para acertar nas decisões de maneira que possa mostrar ao menos coerência na sua atuação, saber das limitações que a própria justiça enfrenta, os próprios servidores, por conta da carreira, da capacitação, da qualificação, a questão orçamentária, as questões administrativas, como é que a justiça eleitoral consegue, nesse nosso país de dimensões continentais, organizar aí as eleições. Então, assim, é um privilégio que não dá sequer para descrever essa oportunidade que foi realmente ter atuado, servido uma vez mais a Justiça Eleitoral. Fui servidor antes e agora nessa condição de ministro substituto do TSE. E eu digo sempre, para virar ministro ali no tribunal não é muito difícil. Basta que às terças e quintas esteja ali você assistindo, acompanhando de perto as sessões, porque o TSE, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, acaba por fazer essas escolhas dos seus colaboradores, ministros, ministras, a partir mesmo ali dos advogados que atuam com mais frequência na corte. Essa é uma dica boa para os alunos que estão assistindo e almejam esse cargo, né? Com certeza. Não é por falta de oportunidade. O TSE é sempre muito atento aí a essa atuação, essa presença mesmo dos advogados eleitoralistas ali às terças e quintas e pelo menos na Corte Superior sempre funcionou dessa maneira. Alguém ali, eu digo que é como o síndico, alguém ali em determinado momento tem que dar a sua colaboração, a sua contribuição à justiça eleitoral. Professor, e hoje como é que está a sua vida profissional? Além de professor, né, na área acadêmica, você também tem um escritório próprio. Então, a advocacia é o que toma a maior parte do seu tempo no dia a dia? Busca, sim, um equilíbrio, na verdade. Sempre muito focada, minha atuação nos tribunais superiores, isso me garante, enfim, uma concentração maior de terça a quinta-feira, porque são os dias em que os tribunais superiores efetivamente têm as suas sessões, é o dia em que os ministros recebem em audiência para entrega de memoriais, por exemplo. Ou seja, me possibilitou que, às vezes, nas segundas, nas sextas-feiras, nos finais de semana, principalmente, quando são as aulas das pós-especializações no país, conciliar, então, a minha atividade em Brasília, que me sinto muito prestigiado, realmente é uma felicidade poder atuar nos tribunais superiores, são sempre temas mais complexos, temas mais relevantes, sempre tudo muito pontual, te permite conciliar justamente a sua atividade acadêmica com essa atuação mais qualificada que os tribunais superiores exigem e na segunda, na sexta-feira, nos finais de semana, poder me dedicar um pouquinho nisso que desperta tanto a minha curiosidade, que são essas questões acadêmicas. Professor, e há um ponto a favor para quem já está em Brasília, porque o mercado aqui, querendo ou não, para o serviço público, para essa área eleitoral, é muito bom, né?
Isso mudou muito. A gente vê que muitos que vieram para Brasília exercer aí cargos nos tribunais, nos conselhos, enfim, acabam ficando. Hoje nós temos muita facilidade nesse deslocamento aéreo, as passagens aéreas até mais acessíveis. É muito comum ver as pessoas nesse deslocamento vindo a Brasília, cuidar dos processos, realizar as suas audiências, enfim, realizar as sustentações orais nos tribunais. E até mesmo permaneceram em Brasília depois desses importantes cargos que exerceram. Mas, enfim, não deixa de ser importante a atuação daquele advogado que aqui reside, que aqui tem o seu escritório. E, claro, são muitos os colegas que, mesmo com o processo judicial eletrônico, ainda contam com a atuação dos escritórios em Brasília para a realização de uma audiência, a entrega de um memorial, a realização de uma sustentação oral ou mesmo o acompanhamento do processo presencial na corte, ainda que pela TV Justiça ou pela internet a gente tenha, enfim, em tempo real, não é verdade, a divulgação dessas sessões de julgamento. Por falar nisso, então, vamos falar um pouco sobre as aulas que tem, a gente sabe que tem muito hoje essa demanda, essa procura também, de aulas online. Você é a favor, você é contra, prefere a sala de aula? Como é que você encara essa nova educação? Eu definitivamente prefiro a sala de aula, mas claro que eu tive que me ajustar, porque mesmo os cursos presenciais hoje também têm de modo muito forte, muito acentuado o seu ensino à distância. E é claro que a gente precisa se adequar aos novos tempos. Por mais que eu tenha aí a minha resistência às redes sociais, essa sofisticação tecnológica toda, por mais que eu prefira momentos presenciais como esse, né? Enfim, porque a gente vê uma expressão, vê um sorriso, vê até uma cara feia, e isso nos, enfim, motiva na atuação. Eu penso que nós temos que nos adaptar aos novos tempos também e não podemos esquecer o quanto a internet foi importante para a disseminação da informação, quanto isso não tem chegado hoje, assim, longe mesmo no Brasil, para pessoas que talvez não têm sequer condições financeiras de se deslocar à capital do estado para participar de uma conferência, para participar de um congresso, de uma aula que seja. Então, é importante que a gente, né, a geração passada, se adapte, porque a internet permite mesmo essa disseminação do conhecimento e é importante que assim o seja, então. Professor, e o feedback do aluno, isso faz falta, não faz? Na hora de uma aula online, você não está ali vendo, é isso que você falou, a expressão do aluno, se está gostando, se não está entendendo. Faz muita falta. Eu digo, assim, a impressão que eu fico é que a gente já está se adaptando para a inteligência artificial. Coincidentemente, nesse programa Saber Direito, eu já passei a olhar para as câmeras como se fossem grandes robôs, ali os alunos, porque isso já não é mais nenhum tipo de anedota, é a realidade. Qualquer um que estuda um pouquinho do direito digital sabe de como a inteligência artificial está chegando, inclusive, fortemente no direito. Claro que me impressiona pensar que a inteligência produza já petições, pareceres, decisões, pesquisas, mas, enfim, esse é um mundo já muito real, já acontece, e nos próximos 3, 4, 5 anos, ao que me informaram, revolucionará o direito, a atuação mesmo até na advocacia. Então eu já começo a ver as câmeras aí como os robôs aí dessa inteligência artificial, tentando me adaptar um pouco a esse novo mundo. E o aluno de hoje precisa se preocupar com essas inovações, você disse, né, de robôs que já fazem petições, isso será também que vai ter uma consequência lá na frente no mercado de trabalho? Precisa, porque definitivamente, pelo que eu tenho ouvido e tenho lido nas próprias redes sociais sobre, enfim, o uso da inteligência artificial também na advocacia, e é incrível, né? Pessoas como Hannah Arendt, enfim, já previam esse tipo de situação, que com toda essa sofisticação tecnológica, postos de trabalho seriam eliminados, enfim, e toda essa parafernália da computação, da inteligência artificial substituiria ali o humano em algumas atividades. Ou seja, a ficção científica que a gente sempre viu nos filmes, na verdade, pelos últimos estudos, as últimas pesquisas, porque isso tudo já é empírico, são pesquisas importantes realizadas ali por diferentes centros de investigação, centros de pesquisa, a ficção científica já chegou. Professor, o importante, então, nesse ponto seria o diferencial do aluno, buscar um diferencial no mercado? É sempre a qualificação, não tem jeito. A educação sempre fez a diferença, o ensino sempre fez a diferença. Então, um aluno que realmente se dedique, que se aprofunde, que produza os seus artigos acadêmicos, que participe dos congressos, das conferências, que mantenha aí uma interação em algum grupo de estudo, hoje nas redes sociais mesmo, pelo WhatsApp, tudo isso faz
muita diferença, sempre fez muita diferença. Enfim, com a inteligência artificial, acho que não muda muito. Aqueles mais dedicados ao estudo, aqueles mais dedicados à produção intelectual, à produção acadêmica mesmo, com certeza farão a diferença em relação aos demais. O segredo é estudar. O segredo é estudar, dá trabalho, toma tempo, mas ao mesmo tempo também é muito prazeroso, né? Depende sempre do modo como a gente se desafia. Não tem verdade absoluta, não tem verdade definitiva para absolutamente nada. É sempre no que a gente acha uma resposta. A próxima questão é sempre muito mais difícil do que a anterior. E a gente deve ver isso como um desafio. Pelo menos para mim, isso só aumenta a minha curiosidade e acaba, por consequência, só aumentando também a minha dedicação à própria atividade acadêmica. Com essa dica, então, eu encerro o programa. Agradeço sua participação, professor. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, e você aí de casa pode continuar com a gente no site da TV Justiça. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de se inscrever também no nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!